Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo e agora também ex-Al Nassr, ganha força para ser o novo técnico do Flamengo e substituir Tite no comando da equipe rubro-negra. Você lembra que o Flamengo já tentou a contratação de Luiz Castro para substituir Dorival Júnior na época, informação que nós trouxemos em primeira mão, com foto inclusive do treinador jantando com o dirigente do Flamengo naquele conhecido restaurante ao lado do hotel onde o Flamengo usava de concentração. Nós vamos trazer aqui detalhes de como o Flamengo pretende, inclusive com a administração atual, ganhando a eleição e até mesmo opositores, convencer Luiz Castro de ser o novo técnico da equipe rubro-negra. Fiquem ligados! Nós vamos trazer informações do Mengão nesse vídeo sobre esse assunto. Gabigol sente lesão muscular ainda no último jogo, na primeira arrancada, conforme nós dissemos no pós-jogo, hein? Falamos isso. Muita gente, o Gabigol não foi na bola, ele sentiu. E deve ser mais um desfalque do Flamengo. Olha, já teve padre, já teve... botaram pastor e fizeram tudo quanto é tipo de coisa, nada dá jeito. O problema aparece mesmo na parte do comando técnico da equipe, que faz com que os jogadores acabem se contundindo, não por culpa deles, obviamente, mas o modelo de jogo não encaixa e acaba o Flamengo correndo demais. Concorda comigo? Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria saber se você acha que o Flamengo deve mudar de treinador imediatamente. Se você é fora Tite, coloca agora, nesse momento, fora Tite, nos comentários. Se você é favorável à permanência do treinador, coloca fica Tite ou fechado com Tite nos comentários para a gente poder ter um termômetro. Quem ainda apoia o treinador ou quem acha que está na hora de mudar. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir, vai lá na Arábia, procurar informações de Luiz Castro e vai trazer para vocês mais informações do Mengão agora. Sobe, drone! Galera, compartilhamos um vídeo em que o Lugano, ex-jogador, jogou no São Paulo, né? Jogou aqui no futebol brasileiro, uruguaio, para quem não sabe, ex-capitão da equipe são paulina, comentarista dos canais ESPN, ele destaca que o Peñarol, taticamente, é muito melhor do que o Flamengo e ele aposta no Peñarol para passar de fase. Disse que o time é muito mais arrumado do que a equipe rubro-negra, disse que a equipe é muito mais aguerrida, tem mais disposição do que o Flamengo, e eu espero que esse vídeo que nós compartilhamos lá no nosso Instagram do Flamília da Nação chegue aos jogadores do Flamengo. Precisam ver isso. Precisam ver. Isso de um uruguaio, torcedor do próprio Peñarol. Para ver que o Flamengo tem que entrar com sangue nos olhos na próxima quinta-feira, jogo decisivo, tem que matar aqui, no Maracanã. Então, fiquem ligados, porque o Flamengo vai ter uma série de desfalques, mas os jogadores que vão entrar em campo, né, é o suficiente para o Flamengo poder vencer o bom time do Peñarol. Atenção no Léo Fernandes, que é um jogador muito arisco, canhoto, passou pelo Fluminense, um jogador de velocidade, um jogador que é responsável pela maioria dos gols e assistências da equipe do Peñarol nas últimas partidas, tanto na Libertadores quanto nesse início de temporada para eles lá, que é o torneio Clausura. O Peñarol, que ocupa a segunda posição, na verdade, 3 jogos, venceu 2 e empatou 1. Empatou em 0-0 dentro de casa contra o lanterna do campeonato, depois venceu fora de casa e agora ganhou de 4-0 da equipe que tinha ganho os 2 primeiros jogos. Detalhe, nos 3 jogos o Peñarol teve um jogador expulso. Quer dizer, sabemos que os caras batem. Vale ressaltar também que a última partida Flamengo e Peñarol no Maracanã foi em 2019, vitória do Peñarol 1-0, jogo em que o Gabigol perde a cabeça, acaba sendo expulso.
né? Uma jogada pelo lado direito. O Flamengo não conseguia furar o bloqueio do Peñarol. Os caras sabem irritar os jogadores, aquela coisa daquele cai-cai, aquela cera, amarrando o jogo. Tem que ter paciência. E a paciência tem que partir também dos torcedores, né, para poder furar essa retranca e conseguir fazer o primeiro gol e aí sim pensar no segundo e tentar garantir a classificação. Tem que ter calma. Vai ser um jogo difícil, um jogo duro, porque é um time encardido, esse time do Peñarol. Esse time de hoje, ele é muito melhor do que aquele time que ganhou do Flamengo em 2019. O Flamengo, na volta, no jogo contra o Peñarol, a última partida, jogando lá, não podia perder. Se perder, estaria fora daquela Copa Libertadores. O Flamengo conseguiu um empate em 0-0. Mas na partida de ida não foi mata-mata, né? Foi na fase de grupos. Mas no jogo aqui no Maracanã de ida, o Flamengo perdeu por 1-0. O Flamengo não vence o Peñarol, sabe há quanto tempo, meus amigos? Há 25 anos. Desde 1999, desde o século passado. Quer dizer, se você pegar quantos jogos aconteceram contra o Peñarol de lá para cá, talvez 4, 5. Mas fato é de que o Flamengo tem esse tabu para poder quebrar. E eu tenho absoluta certeza que nós iremos quebrar nessa próxima quinta-feira. Eu tô dando uma olhada aqui e vi que você esqueceu de deixar o like, cara. Pô, dá uma moral pra gente. Esquece não. Mete o dedo no like rapidinho aí. Vamos entrar agora na principal notícia do vídeo. Rapidinho, ó. Like é de graça, não paga nada. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então clique nesse botão vermelho. Brota, brota, brota. Aqui pro Família da Nação. Acione também o sininho da notificação para ficar por dentro de todas as nossas informações. Estou de olho para ver se tu deixou o like, hein? Galera, Luiz Castro poderá ser o novo técnico do Flamengo. O nome do treinador ganhou força hoje após a sua demissão no Al Nassr. Treinador, ele era técnico do Cristiano Ronaldo, né? Treinava a equipe do Cristiano Ronaldo e diante de uma performance não muito positiva, o Luiz Castro acabou não resistindo, né, à sequência de avalanche do mister Jorge Jesus, que ganha tudo, atropela, jogou 5 ou 6 vezes contra o Al Nassr, ganhou todas, e o mister Luiz Castro acabou caindo, sucumbindo ao mister Jorge Jesus, mesmo tendo um time superior, hein? Que, na minha opinião, em termos de nomes, o time do Al Nassr é melhor do que o time do Al Hilal. No entanto, né, o treinador é o diferencial, embora Luiz Castro também seja um bom treinador, tá? Acho que o Flamengo estaria muito bem servido se efetivamente conseguir a contratação de Luiz Castro. Lembrando que o presidente Rodolfo Landim adora o trabalho do treinador português. Landim tentou contratar Luiz Castro e quem acompanha o canal Família da Nação sabe disso. Nós trouxemos a informação ainda durante o período que o Flamengo tinha o Dorival Júnior como treinador, de um encontro que descobrimos por um acaso durante a nossa live. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que acompanha o nosso canal, né, assiste sempre, estava hospedado no Hotel Windsor e queria nos conhecer. Até porque tem ligações profissionais com a minha esposa, e na época ele mandou uma foto perguntando, olha isso aqui. E era um dirigente do Flamengo ao lado do Luiz Castro, ao lado do Hotel Windsor, onde o Flamengo reúne-se para, né, sempre negociar com jogadores, treinadores. Já ficou manjado aquele local, né? Um restaurante fica bem do lado ali, a galera que é do Rio de Janeiro sabe aonde eu estou dizendo. E ali a gente ficou, mas o Dorival não vai continuar, mesmo sendo campeão nas duas competições? Pelo visto, o Flamengo negocia com outros treinadores. A gente começou a apurar, depois apareceu no mesmo local o Marcos Braz conversando com Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense. Eles disseram que não era nada, que era só um encontro casual, né, para discutir futebol. E o Dorival Júnior no comando do Flamengo ainda. Depois o Dorival, né, ficou, né, sacramentado que sairia mesmo. O Flamengo teve o não do Luiz Castro, que preferiu na ocasião permanecer no Botafogo, o não do Fernando Diniz, que na ocasião preferiu permanecer no Fluminense, e acabou contratando o ex-técnico do Corinthians,
na época, que fez um trabalho muito ruim no Flamengo, foi muito mal, mas a primeira opção para substituir o Dorival Júnior era o de Luiz Castro, treinador que tem assim, a admiração do presidente Rodolfo Landim. Ah, mas o presidente Rodolfo Landim vai sair. Gente, o Landim, caso o Rodrigo Ducho de Abranches permaneça, ganhe a eleição, ele será o CEO do futebol do Flamengo. Será ele que vai comandar. E ele quer o Luiz Castro. A gente recebeu uma informação de que hoje houve um encontro entre o presidente Rodolfo Landim, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, e o Rodrigo Ducho de Abranches, onde o presidente da OAB ele declara apoio ao Rodrigo Ducho de Abranches nas eleições presidenciais do Flamengo e, inclusive, emite um comunicado para que todos, né, os advogados e pessoas, os afiliados à OAB, que sejam sócios do Flamengo, apoiem o Rodrigo Ducho de Abranches nas eleições do Flamengo. Rodrigo, que é um advogado brilhante, por sinal, né? Tem carreira aí, advogando, inclusive, para o próprio Flamengo. E nesse encontro foi comentado que, para substituir o técnico Tite, que internamente já disse ao presidente Rodolfo Landim que não continuará no comando técnico do Flamengo para o ano que vem, o nome é o de Luiz Castro. Foi trazido ao presidente, olha, o Luiz Castro saiu, acabou de ser demitido lá no Al Nassr, e ele disse que já esperava e que é o treinador que ele gostaria de ver no Flamengo, e é isso que poderemos ter para o próximo ano. Segundo a gente apurou, Luiz Castro, ele também, né, tem aí o prestígio, goza do prestígio de outros integrantes que já foram da administração atual do presidente Rodolfo Landim. Entenda-se o BAP, Valim Vasconcelos, Maurício Gomes de Matos, quer dizer, outros candidatos à presidência do clube. Então seria quase que uma unanimidade hoje a contratação desse treinador. A gente também apura que o técnico Tite, embora ele queira deixar o Flamengo, né, de repente tirar um período sabático, dar uma descansada, entende que é muita pressão, e ali hoje o que acontece no Flamengo há um descontentamento de ambas as partes. E um entendimento que, se o Tite reclama do calendário hoje, no ano que vem, como será? Vai ser muito pior. E não é o Flamengo que pode mexer com isso. O Flamengo não tem esse poder de chegar na CBF e mudar o calendário. É impossível. Então tem que se adaptar, tem que contratar um treinador que entenda que o calendário é esse, não adianta depois chegar e ficar reclamando para a imprensa, dizendo que tem que mudar, que é sobre-humano e tal. Mas o técnico Tite, ele entende que a comissão técnica pode permanecer mesmo sem ele. E é óbvio que, no nosso entendimento, embora não seja isso que ele deixe claro, ele quer que o novo técnico do Flamengo seja o seu filho, o Matheus Bach. Isso está muito claro para a gente, embora não seja essa a informação de que o Tite queira que o seu filho seja o treinador do Flamengo em seu lugar. Fato é de que ele já comunicou à diretoria que ele não vai ficar, que ele vai deixar o clube ao final do ano, e o nome que mais hoje tem forças, principalmente olhando situação e oposição, é o de Luiz Castro. Quando a gente olha o Luiz Castro, um treinador adepto ao 4-2-3-1, que encaixa-se bem com o estilo de jogo do Flamengo hoje, com o perfil de jogadores que o Flamengo tem hoje, 63 anos, e os trabalhos dele desenvolvidos, você vê, no Al Nassr, cara, é porque tinha um Al Hilal na frente dele, né, que o Al Hilal realmente atropela todos os adversários, mas, cara, os números dele são bons. 54 jogos, uma média de 2,17 pontos, quer dizer, uma média altíssima, né? No Botafogo, por exemplo, onde ele fez um trabalho que no início foi ruim, tá? Depois é que ele fez um trabalho brilhante no ano seguinte, mas no primeiro ano não foi bom, não. Foi eliminado do Carioca, fez uma série de lambanças. E ele fez 81 jogos com uma média de 1,70 pontos. Ele foi treinador antes do Botafogo no Al Duhail, lá nos Emirados Árabes também, onde ele, em 26 jogos, teve uma média, a maior de sua carreira, de 2,27 pontos. Foi muito bem também no Shakhtar, onde ele teve um time recheado de brasileiros, e aí sim, essa paixão pelos brasileiros, né? Treinar no Brasil.
ele que no Shakhtar encontrou diversos jogadores brasileiros e ele teve uma performance também muito boa, sendo técnico lá no Shakhtar por 2 anos. Em Portugal, trabalhou no Vitória, no Chaves, no Rio Ave, no Porto, foi treinador do Porto B e treinador interino do Futebol Clube do Porto durante um determinado período também. Eu queria saber de você, Luiz Castro é o nome que deve assumir, na sua opinião? Você contrataria o Luiz Castro para ser o técnico do Flamengo em 2026? Perdão, 2026 não, 2025, né? 2025, ano do Mundial de Clubes. Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.